Olá, amigos. Tudo tranquilinho? Muito bem, nós estamos estudando microeconomia. O foco, obviamente, Banco Central. O local que onde você for trabalhar, o restante da sua vida profissional vai ser toda tratando de assuntos de economia. Quer um futuro melhor do que esse? Impossível. Economia é um assunto apaixonante. E aqui eu vou passar, vai se tornando interessante à medida que o curso vai avançando. Muito bem, nós estamos tratando de assuntos microeconômicos. Nessa perspectiva, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós estamos aí já praticamente terminando essa parte inicial aí de teoria da firma, eu trazendo tópicos especiais que não estão definidos no programa. Lembrando que você já pode dar uma avançada também no curso de macroeconomia, a partir das videoaulas da Receita, já dando aquela aquecida nos motores, exatamente porque o tempo é muito curto e as portas batendo rapidinho agora no final do mês. Pois bem, nós temos o seguinte, eu vou tratar com vocês o seguinte. Tratamos de casos extremos. Bom, é muito interessante saber como é que se pode cobrar assuntos em economia. É muito importante o seguinte, olha, do que eu estou estudando e o que pode cair nesse concurso, o que me pode ser cobrado. Uma coisa muito interessante que eu já venho tratando com vocês de é a questão que aborda quando a gente observa pelo lado do empresário, a questão de receita. Porque o maximizador de lucro, realmente o que ele quer é aumento de receita. Então, para que ele possa ter domínio sobre o preço, que ele sabe o domínio que ele vai ter sobre o preço, a partir de como ocorrerão essas variações de preço, ou seja, a natureza do bem. O empresário sabe que bens mais elásticos, ele não tem tanto domínio quanto o preço, tanto que o preço ele vai se aproximar aí de um formato bem elástico, né, que é uma curva de demanda bem horizontal. Obviamente que isso num caso extremo, mas nós sabemos aqui eu vou passar que quando o bem ele é elástico, se ele tem uma natureza elástica, o que vai acontecer? A sua curva vai ser bem deitada, vai ser bem pouco inclinada. Se o bem for se for muito essencial, aí você vai ter um bem aí de demanda bem inelástica. Sendo assim, qual é a relação disso com receita? Bom, já foi cobrado isso em questões de outras bancas. Por que não achar que a Cez Gran Rio pode fazer o mesmo? E sendo assim, com você agora eu vou tratar o assunto elasticidade e receita total das empresas. Vem comigo. Bom, a relação será entre receita total e elasticidade preço da demanda. Então, todas as empresas e, obviamente, empresários sabem que, dada uma curva de demanda, a quantidade demandada será maior quando o preço cair. Óbvio, a relação é inversa, preço-quantidade, preço-quantidade, preço-quantidade. E a quantidade demandada será menor quando o preço subir. Para os empresários, uma informação mais relevante do que isso diz respeito à sua própria receita total. Em que proporção ela será afetada por uma mudança no preço. E a receita total ela vai ter essa fórmula, preço vezes quantidade demandada. Ora, a gente sabe o seguinte, a relação entre preço e quantidade, ela é inversa. Então, se houver um aumento de preço, haverá uma redução de quantidade. Mas enquanto será a variação na receita? Será positiva ou negativa? É isso que nós vamos ver agora, baseados aí no nosso estudo de elasticidade. Pois bem, o empresário ele é maximizador de lucro. Desse modo, ele agirá no mercado sempre visando este objetivo, ficar mais rico, maximizar lucro. Com base nesse pressuposto, só será possível responder o que acontecerá com a receita total do ofertante, em caso de aumento de preços, se for conhecida a elasticidade, preço da demanda do bem em questão. Ora, eu vou falar sobre a natureza do próprio bem. Então, nós temos o seguinte, se nós tivermos uma situação de demanda elástica, uma curva de demanda bem mais horizontal, ou seja, onde em termos absolutos a elasticidade, preço da demanda será maior do que 1, vide aí aulas anteriores, neste caso a receita total seguirá o sentido da quantidade, uma vez que uma variação percentual na quantidade demandada vai ser maior do que a variação percentual
de preços sempre que isso ocorra. Ora, imagine aí a feira livre, onde na banquinha vizinho os preços são mais altos do que na que você está. Obviamente, você procurará consumir tudo na banca que estiver mais barata, dado que os produtos são homogêneos. Bom, em outras palavras, para essa demanda elástica, o que eu posso dizer é o seguinte: o consumidor pode optar. Ele tem a possibilidade de optar entre comprar do concorrente e reduzir a quantidade. Compra do concorrente, reduz a quantidade consumida do bem ou simplesmente deixa de comprar o bem, sempre que o preço oferecido aumentar, e ainda poderá optar por aumentar o consumo, deixar de comprar do concorrente ou passar a consumir o bem sempre que houver um preço reduzido, ou seja, é uma decisão do consumidor. Mas nós sabemos que se a demanda é elástica, o que acontece? Olha o tamanho das setinhas. A observação minha agora, o meu bizu é em cima do tamanho das setas. Um aumento do preço, olha aqui, eu tenho um aumento pequeno no preço se o bem for homogêneo. Imagine aí, caso de demanda perfeitamente elástica, a feira livre. Aumentei um pouquinho os preços, reduzi em muito a quantidade demandada. Olha a diferença para o tamanho das setas. E automaticamente, como a receita é preço vezes quantidade, eu aumentei um pouquinho de um e diminuí muito do outro. Automaticamente você vai ter aí uma queda na receita total, maior do que esse aumento de preço. Por que, Kilvia? Porque o empresário não tem domínio sobre o consumo, não tem poder sobre a decisão do consumidor. O bem não é essencial e tem muitos concorrentes no mercado. Imagine agora o caso contrário, redução de preço. E aí, queima no mercado. Redução de preço, ou seja, se houver uma redução de preço, haverá então aí um grande aumento na quantidade demandada e automaticamente um aumento na receita total do bem. Então, o consumidor decidirá por comprar mais, dado que o preço foi reduzido. Ainda que haja uma pequena redução do bem, o consumidor vai haverá uma tendência do consumidor a demandar mais desse produto. Pois bem, imagine agora um caso em que a demanda ela é inelástica. Ora, é o caso daquele que nós observamos que, em termos absolutos, a elasticidade e preço da demanda é menor do que 1. Você pode observar que agora eu estou tratando a elasticidade pela letra epsilon. E aí eu queria que você soubesse que é apenas um problema de digitação mesmo, de encontrar essa fonte aí, tá? Mas sempre eu vou estar falando de elasticidade e preço da demanda. Bom, com demanda inelástica, especificamente para este caso, neste caso a receita total seguirá exatamente o sentido da variação percentual de preços, uma vez que o bem ele agora é essencial, ele é vital, tá? E na maioria das vezes não existe opção, ou existem pouquíssimas opções de substituição. Não existe, então, nesse caso, a situação de substitutos feitos. Sendo assim, alterações no preço, principalmente de aumentos do preço, tá? Variações positivas, variações para cima. Aumento de preço produzirão baixas variações percentuais da quantidade demandada. Lembra isso, da demanda inelástica, você tiver aí um gráficozinho, preço, quantidade demandada, se o bem for inelástico, ele vai ser aí bem inclinado, né? Por quê? Porque perfeitamente inelástico é seguindo lá aquele formato de I, lembram? Então, bem inclinado, então você tem uma curva de demanda aí bem inclinada. Vamos inclinar mais ainda essa curva de demanda, então. Deixa eu inclinar mais para ficar mais próximo aí do conceito que nós temos. Opa! Pronto. Tenho aqui uma curva de demanda bem inelástica. Vou colocar aqui DI para você lembrar. Pois bem, neste mercado, o empresário, agora sim, o empresário passa a ter poder de fogo, ou seja, ele é determinador de preços. O jargão econômico, o linguajar econômico é o seguinte: quando a demanda pelo bem é elástica, o empresário ele é tomador de preço, ou seja, ele assume, ele aceita o preço que é ofertado para ele. Então, veja bem, quando a demanda é elástica, o empresário não tem poder sobre preço, ele é tomador de preço. Ele simplesmente aceita o preço que o mercado está determinando.
Quando o bem é inelástico, aí o empresário ele é o dono da situação. E aí ele deixa de ser tomador de preço para ser determinador de preço. Então, no caso de bens inelásticos, existe aí a determinação do preço. O empresário ele dita o preço do produto. Sempre que ele aumentar o preço, ele sabe que vai aumentar a receita e, obviamente, vai aumentar lucro. Ele tem poder de fogo sobre isso devido às características do bem ou do serviço que ele presta, que aí deve ser aí de extrema essencialidade. Pois bem, qual é agora a situação que nós temos? A situação é a seguinte: como ele tem poder de preço, imagine o caso mais plausível, que é um caso de variações positivas de preço, aumento de preço. Imagine aí medicação, né? Produtos aí, nós tratamos aí a questão dos produtos para pressão, né? Quer dizer, o cara é hipertenso ou necessita de cuidados especiais, diabetes e tal. Um aumento no preço do produto provocará uma pequena redução na quantidade demandada. Como a relação é preço vezes quantidade, esse aumento do preço aumentará a receita do empresário. Então, ele optará, claro, por aumento de preço, dado que o empresário é maximizador de preço. Por outro lado, o caso contrário, caso haja aí uma redução no preço, e aí é bem mais difícil ser observado isso, obviamente, você terá aí um aumento aí da quantidade, mas ainda assim esse aumento da quantidade, ele não será suficiente para estancar essa redução da receita. Ora, eu quero que você entenda agora comigo o seguinte: assim como no caso dos quando o empresário ele é determinador de preço, quer dizer, ele determina preço de mercado, é como se ele tivesse uma situação praticamente de monopólio. Ou seja, ele detém um produto que é essencial para a vida das pessoas e por conta disso ele entra no mercado determinando o preço que ele decide comercializar o bem ou o serviço dele. Nessa situação, os consumidores se tornam reféns do empresário. Por esse motivo, muitas vezes você tem aí a prática da intervenção do governo na economia, quer dizer, o intervencionismo do governo para tentar reduzir essa situação de domínio do empresário sobre o bem ou serviço que ele está prestando. Sendo assim, e nesta situação, você teria aí um próximo assunto, quer dizer, um tópico especial aí de economia, que nós podemos tratar aí para futuros concursos, que é exatamente a intervenção do governo em mercados dominados pelo empresário. Nós também vamos tratar disso nesse curso, quando nós vamos falar aí um pouquinho aí sobre estruturas de mercado e vamos tratar um pouquinho aí sobre o monopólio, tá certo? Então é um curso aí que eu estou trazendo aqui tópicos rápidos, porque são noções básicas de economia, até porque o concurso já se avizinha, mas nós vamos tratar aí a miúde para os seus concursos, para os seus próximos concursos, caso deseje, assuntos tópicos especiais em economia. Ok? Bom, então, volta comigo, vamos fazer uma revisão geral de tudo que foi visto hoje. Nós temos que a demanda é elástica. Então, vamos lá, revisão geral. Isso aqui é importante para nós. Se a demanda for elástica, o empresário, ele é tomador. Então, você tem aí o empresário tomador. Se ele é tomador, a receita dele vai seguir aí um caminho inverso ao dos preços, porque pequenas variações de preço provocarão grandes impactos na receita. Um empresário tomador de preço, o bem ele é elástico, então isso aqui vai implicar em demanda elástica, curva de demanda pouco inclinada. Bom, ao passo que, se a demanda for inelástica, nós temos agora um empresário determinador de preço. Ele determina, ele é o manda-chuva e ele é determinador sempre que nós tivermos aí uma demanda inelástica. E nesse caso nós observamos que o preço, ele vai seguir aí, a receita total vai seguir aí o mesmo comportamento dos preços. Por quê? Porque o consumidor ele não pode aumentar ou reduzir sua quantidade fruto de variações da receita total. Bom, nesse caso aqui, deixa eu só tentar reduzir aqui um pouquinho essa setinha.
caso aí você tenha ficado em dúvida em casa, tá? Mas isso aí realmente não é o nosso problema. O nosso problema é entendermos o comportamento do empresário frente à natureza do bem e o comportamento, tá certo? De preço e quantidade, quando ele é determinador de preço. Bom, pois bem, sendo assim, esse próximo assunto, esse próximo bloco de assuntos, a questão entre receita, empresário e natureza do produto que ele oferece no mercado, tá certo? Ele passa a ser, então, finalizado. Nós ainda vamos tratar ainda alguns assuntos relevantes de elasticidade, mas é importante que você estude, dê uma olhada, considere novamente, reveja as videoaulas e entenda o assunto. Eu vou estar postando exatamente essas videoaulas para vocês em forma de artigos no site, e aí você pode estar estudando com bem embasamento, comparando, refletindo e marcando aquilo que você considera essencial, ok? Então fica comigo, aqui nesse site você vai passar. Um grande abraço!